não tem muita coisa para a gente falar depois que a nossa mestra, Lúcia Bessa, fala. Mas eu ainda vou um pouquinho mais, viu, Lúcia? Porque meu nome é Geralda Floresbella Gonçalves Soares, eu tenho 60 anos. Em 1986, eu me apaixonei por um delegado de polícia. E depois de 5 anos vivendo com ele, eu sofri e fui vítima de violência doméstica. Começou a agressão, ele chegava em casa e botava a arma no móvel do quarto. E naquele mesmo quarto, eu tinha que fazer amor com ele. Eu não conseguia fazer porque eu via aquela arma e eu tinha medo de arma. Mas eu também não tinha o entendimento de que aquilo que ele fazia com aquela arma era uma violência. Eu não tinha esse entendimento. E um dia ele bateu, morava eu com 3 filhos e ele com 3, nós éramos 6 filhos. E um dia ele bateu num filho e eu entrei no meio e apanhei. Foi a primeira vez que ele me bateu. Eu chorei muito, 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 muito. Entrei para o banheiro, me lavei milhões de vezes e eu queria me limpar, que eu tinha apanhado de borracha. E eu não conseguia aceitar que ele tinha me batido. Aí eu disse assim, ele me bateu sem querer. Foi sem querer que ele me bateu. Ele não queria me bater. E eu amava aquele homem muito, e ele me amava. Eu era 12 anos mais nova do que ele. Mas eu pedi um pedacinho do céu, ele me dava. Eu tinha 58 pares de sapato quando só tinha 2 pés. E tudo ele me dava, tudo ele me dava. E a primeira vez que ele me bateu, ele me bateu sem querer. Depois ele me bateu a segunda vez. Aí eu disse assim, ele não queria me bater. E eu não conseguia aceitar que aquele homem estava me batendo. E eu chamei a minha mãe e falei, mãe, está acontecendo um assunto assim, 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 eu não sei o que fazer. E minha mãe dizia assim, mas minha filha, mas ele é tão bom para você. Você tem carro, tem casa, tem joia. Você come do bom e do melhor, os meus filhos têm tudo que vocês querem, o que você quer. Tem paciência, você é muito estressada. Você é muito exigente. E eu ficava justificando. Até que um dia ele chegou e começou a gritar e disse, eu vou te bater. Eu falei, eu duvido. E aí ele me bateu. E eu não precisava de óculos, eu tinha 2. E eu comecei a andar na rua de óculos escuro, de olho roxo. Em 1986, a doutora Débora Menezes era agente de polícia. Não existia delegacia da mulher. Não existia Lei Maria da Penha. Não existia Lei Maria da Penha. Ele era delegado de polícia de Sobradinho. Não existia Sobradinho 2. Só existia Sobradinho. E eu era a segunda dama, porque a primeira era do administrador e a segunda era eu, que era a mulher do delegado. Quem que ia acreditar que a mulher do delegado estava sofrendo violência doméstica? Ninguém. Ninguém. E ninguém acreditava. Eu cheguei 2 vezes na Secretaria de Segurança Pública para denunciar ele e um agente falou para mim, a senhora não faça isso, porque ele vai mandar lhe matar. E eu chamei a doutora Débora e disse, doutora, ela disse, é mentira, ele não faz isso. Mas ele fazia isso. E ninguém acreditava. Durante 5 anos, eu apanhei daquele homem. Gente, 5 anos. 5 anos. Até que um dia eu fervi uma água durante 3 horas, e ele estava dormindo, eu ia cozinhar o cérebro dele. Mas o meu filho chegou e falou assim, mãe, não faz isso. Nós vamos embora dessa casa. E a casa era minha. Nós vamos embora dessa casa. E eu juntei, esperei. Cada surra que ele me dava, eu ganhava uma esmeralda, um brilhante, uma joia. Hoje eu não uso nenhuma, porque eu odeio joia. Nem o meu anel de formatura do serviço social eu uso mais. Porque eu odeio joias, eu tenho trauma de joias. De polícia, então, nem se fala. Eu vou na delegacia, porque eu sou obrigada que eu trabalho com mulheres vítimas de violência.
Então, em 1986, bota 5 anos. 5 e 6, 91, 1991. Ele foi fazer um plantão na delegacia, ele era oficial de dia, que na Polícia Civil tem isso, a pessoa é oficial de dia. Ele foi ser oficial de dia e significava que ele não ia dormir em casa. E eu juntei meus paninhos lá. Desculpa a palavra chula, mas uns paninhos de bunda com meus filhos. Juntamos, botamos num carro e uma pessoa me deu a coragem de ir embora. E eu deixei ele na minha casa, com tudo que tinha, e fui embora. Fui para o Rio de Janeiro para 6 meses lá. Durante 6 meses ele me procurou, depois eu voltei. Ele me encontrou, me deu outra surra, me deixou no Lago Oeste, praticamente pelada, só de calcinha e sutiã, onde eu pedi um socorro, e alguém me socorreu no Lago Oeste. Gente, não existia a Lei Maria da Penha. As mulheres apanhavam e ficavam caladas, elas aguentavam aquilo calada. Primeiro, porque a igreja dizia que a mulher tem que ser submissa ao homem. E a gente acostumou a ver isso. Tá? E aí, eu me separei desse homem e comecei a viver, tentar viver. Não consegui refazer. Não consegui nenhum casamento daí para cá, porque eu não consigo. Eu sou traumatizada com grito, eu sou cheia de problemas. E no fundo da minha casa, no ano de 2006, 2005, 2004, por aí, eu abri um quartinho na minha casa e comecei a falar com as mulheres, sobre a violência que eu passava. E a minha surpresa que eu tinha passado, a minha surpresa que as minhas vizinhas passavam por tudo aquilo. E nós formamos o clube da Luluzinha, 12 mulheres. A Ivonete chegou depois disso, mas a Sirlene também passava por violência doméstica, como outras que estão em Sobradinho. E nós começamos a fazer roda de conversa, sem saber muito sobre aquilo que a gente passava, mas a gente contava uma para outra daquela experiência que a gente tinha tido. Quando a Lei Maria da Penha surgiu, eu fiquei tão eufórica que ela veio quebrar paradigmas, ela era um dogma. Eu imaginava que aquela Maria da Penha, eu nunca ia conhecer a Maria da Penha. A primeira coisa que eu fiz foi conhecer a Maria da Penha. Porque eu queria conhecer aquela mulher. E eu queria contar para todo mundo que se passava. E as mulheres de Sobradinho 1 e Sobradinho 2 conheceram a situação da violência doméstica em primeiro lugar por causa da Associação das Mulheres. Em 2007, nós registramos a Associação das Mulheres e começamos a criar asas. Mas nós não tínhamos uma Lúcia Bessa. Nós tínhamos a Lei Maria da Penha, mas a gente não tinha Lúcia Bessa. A gente tinha a doutora Nélia, a gente tinha a doutora Débora, que fez muito. Não é, Lúcia? Fez muito naquela época, sem condição, sem situação, sem condição nenhuma. E muitos homens não deixavam a gente falar da Lei Maria da Penha, porque não adiantava. Era muita perseguição. E aí, nós conseguimos fundar e melhorar a Associação das Mulheres. Hoje, eu trabalho com violência doméstica. Eu vivo para as mulheres que sofrem de violência doméstica. Meus filhos são criados, eu não tenho marido, a minha vida é cuidar de violência doméstica daquelas mulheres. E hoje eu tenho esse apoio e quero ter muito mais, quero me empoderar muito mais, quero que a Lúcia nunca se esqueça da Associação das Mulheres, porque a Associação das Mulheres precisa empoderar a Arádia, a Ivonete, a Pureza, a Abigail, a Francisca, a Lourdes, a Raimunda, a Sônia, a Noêmia e muitas outras mulheres. Porque é isso que a gente faz. A gente acolhe e leva para a delegacia. Lá na delegacia, a gente é atendida. Muito tem se feito para melhorar a situação da Lei Maria da Penha. Mas hoje nós somos privilegiadas, porque nós temos hoje. Vocês têm hoje a Lei Maria da Penha, mas naquele tempo eu não tinha. Eu não tenho mais o que falar sobre o trabalho que a gente tem aqui, porque a Lúcia já explicou tudo, mas a gente tem que melhorar ainda muito mais.
Ainda tem que existir muitas Flores Belas, e muitas Arádia, muitas Ivonete, muitas Lúcias Bessas, muitas outras mulheres, muitas mulheres de atitude, para a gente poder melhorar a situação da mulher vítima de violência. Mas eu acredito que, se nós, juntas, nós podemos conseguir. E essas mulheres, se nós conseguirmos profissionalizá-las, elas não voltam a aceitar mais aqueles homens. E elas vão tomar um outro rumo. Eu agradeço a oportunidade.